aqui é o Marcelo, voando solo desta vez, num episódio especial de Vozes da Terceira Terra. Esta semana, iríamos gravar um episódio sobre o horror cósmico, em especial o RPG baseado nas obras de H.P. Lovecraft, o Call of Cthulhu. Mas devido às nossas agendas muito apertadas, tivemos dificuldade em acertar um dia para que gravássemos, em especial porque desta vez precisamos muito mais do convidado do que de praxe, porque os únicos dois que realmente narraram várias vezes em Call of Cthulhu, que conhecem o sistema e que poderiam dar dicas do que fazer ou não, são o Rodolfo e o Eli. Geralmente, um convidado é responsável apenas por 1/4 da conversa, às vezes até menos. O convidado está lá para dar um insight diferente ou uma coisinha a mais. Neste episódio de horror cósmico, o convidado seria responsável por quase metade do que nós iríamos falar, uma vez que tanto eu, Marcelo, quanto o Neto apenas jogamos em Call of Cthulhu. Não temos uma experiência de narrativa, nem em Call of Cthulhu e nem nos outros sistemas que propõem horror cósmico, como o Chill, como Innomine, como Fear Itself, como Cult, um RPG sueco que foi muito controverso. Então, por problemas de horário, não pudemos gravar esta semana. Decidimos não gravar sem o convidado. E aí eu estou aproveitando para fazer uma coisa com um material que eu não sabia muito bem o que fazer. A conversa da semana passada sobre horror pessoal, sobre o sistema Storyteller, ficou muito mais longa do que de praxe. Geralmente as nossas conversas dão 2 horas e eu consigo editar para derrubá-las para 75 minutos. Desta vez nós conversamos por 3 horas, a ponto de ter que fazer uma pausa. De tão intensa, de tão gostosa, de tão proveitosa que estava a conversa. Foi com muito custo que eu consegui reduzir o podcast para 2 horas. Mas 2 horas é um podcast muito grande. Foi com certa dificuldade que eu retirei meia hora do podcast e reduzi aquele episódio para os atuais 90 minutos. Só que essa meia hora, depois da edição inicial, eu não joguei fora. Eu guardei, pensando, um dia eu faço alguma coisa com isso. Mas a fortuna manipulou os destinos de modo que eu já precisasse usar esses arquivos na semana seguinte. Portanto, os ouvintes ficarão esta semana com um episódio especial chamado Deixados para Trás, que corresponde a mais ou menos aquela meia hora que eu editei e tirei fora da cópia final do podcast. Meia hora que havia ficado depois da edição inicial, depois de tirar tudo que realmente não interessa. Vocês decidirão se esses 30 minutos compilados em vários pequenos pedaços realmente deveriam ter ficado no podcast ou se foi uma decisão acertada tê-los retirado. De qualquer forma, eles não ficariam, porque o podcast não poderia ficar com 2 horas. 1h30, 90 minutos, de fato ficou até um pouco mais comprido do que a nossa proposta de episódios com tempos entre 60 e 75 minutos. Vale lembrar que os trechos apresentados no episódio de hoje já haviam sofrido o tratamento inicial de retirada de ruídos e de filtragem que o primeiro copião já havia sofrido. Só depois que esses trechos foram retirados que eu eliminei mais um pouco dos sons entre as conversas, dos erros de gravação, das frases ditas longe do microfone, até da censura. Então esses trechos estão filtrados, mas ainda estão em formato bruto. Por isso vocês vão ouvir grandes espaços entre a conversa, vocês vão me ouvir folheando as anotações, vocês vão ouvir conversa que deveria ter ficado fora do microfone, essas coisas. Attention, this is a public service announcement from fistfulofcomics.com. The difference between love and like is swallow and spit. Fistfulofcomics.com. We now return you to the scheduled podcast. Thank you. Mas antes vamos aos comentários postados no site. Esta semana tivemos mais alguns. Em primeiro lugar, um comentário anônimo na seção 2 RPG de super-herói, em que a pessoa não se identificou, mas ela escreve: parabéns pela iniciativa do grupo, há uns 2 anos vendi meus livros de D&D e imprimi o Basic Set do GURPS 4th Edition para narrar supers. Sou fã de quadrinhos e ainda tenho esperanças de conduzir uma campanha memorável do gênero.
Já me deparei com todos os problemas que vocês mencionaram e tenho de concordar, é uma das ambientações mais difíceis de se narrar. Dá muito trabalho para o mestre, principalmente para os egressos do D&D. Sobre a ferramenta Comic, é formidável. Junta tudo aquilo que o Powers e o Supers 4th Edition recomendam para o gênero de uma maneira simples e inteligível aos jogadores. Ficam 2 sugestões. Uma de pauta, que tal falar sobre as dificuldades de narrar uma aventura moderna versus uma aventura atual? Tipo leis, economia, política, o individualismo dos PCs. A fórmula clássica do RPG, entre aspas, grupo de aventureiros, soa meio falsa em alguns contextos. A segunda é para vocês dividirem o podcast em arquivos menores. Eu tenho o hábito de baixar e ouvir no MP3 enquanto estou no ônibus e tal. Se fosse possível baixar várias faixas, entre aspas, seria mais fácil para saber onde parou e voltar a escutar. A duração mais longa não é tanto o problema. Abraço, sucesso na iniciativa. O Movimento Podcast vem para suprir a carência de narradores por compartilhar suas experiências, coisa que antes ficava restrita só aos encontros de RPG. Até. Infelizmente a pessoa não se identificou, o que eu acho uma pena. Mas, de qualquer forma, anônimo. Sobre a sua sugestão de aventura moderna, é legal. Vou passar para os nossos outros 2 apresentadores. Nós vamos discutir. Parece interessante. Não havíamos pensado nisso. Ou seja, o problema de aventuras modernas. Realmente, há sérios problemas com política, com o individualismo dos PCs. Eu já enfrentei vários desses problemas. A sua segunda dica é um pouco impraticável. A ideia do podcast é justamente ser um arquivo em que você se senta e escuta, ou coloca no seu MP3 e escuta. O que eu acho interessante é você reclamar que é mais fácil saber onde parou e voltar a escutar. Eu não entendi, o seu MP3 não pausa? Ou se ele pausa, ele não volta onde você pausou? Eu vou perguntar para outras pessoas, mas eu nunca tinha encontrado um tocador de MP3 que faz isso. De qualquer forma, isso não é possível de ser feito, até pelo formato do podcast. Quando nós colocamos no site, o mypodcast.com, ele faz tudo pra gente. Eu edito o arquivo, deixo ele prontinho no final, coloco os pontos onde haverá propagandas e dou upload nele. Uma cópia do GarageBand vai do Gcast, vai sem os comerciais, mas ainda assim o espaço de comerciais está lá porque eu tenho que fazer um arquivo só. Não dá para colocar vários pedaços de arquivos porque tanto o Gcast como o MyPodcast entenderiam como podcasts diferentes. E aí teria que ter uma postagem para cada um, uma entrada para cada um, como uma playlist em que você tem vários arquivos, várias faixas, cada faixa corresponde a uma sessão. Nenhum podcast faz isso e não tem motivo para fazer e ficaria complicado até para ouvir. Porque muita gente escuta no site. Você teria que ficar trocando de arquivos. Para baixar no iTunes ou baixar em outros agregadores de podcast, como o Doppler, por exemplo, ele baixaria só o último. Você tem o seu iTunes setado para baixar o mais novo, nós carregamos 3, 4 pedaços do mesmo episódio na segunda-feira, você abre o seu iTunes na terça e ele vai baixar a última parte. Sinto muito, mas não dá para fazer isso. Quanto a outra sugestão, eu vou passar para frente porque parece interessante. Eu sou Daniel Anandi. Eu sou o Davi Salles. E nós convidamos vocês a visitarem o blog e podcast rolando20.com.br. O blog de D&D que é crítico. Outros comentários foram na seção 4, Jogo de Horror 2, World of Darkness. Um dos comentários foi do Daniel Anandi, nosso colega do blog podcast Rolando 20. Ele agradece por termos colocado a vinheta do Rolando 20. Não é de que, Daniel, até porque nós 3 do Vozes da Terceira Terra ouvimos o seu podcast e gostamos muito. Procurarei colocar vinhetas de todos os podcasts nacionais ou podcasts estrangeiros que nós ouvirmos. Não dá para colocar de todos que nós queremos, mas vamos alternar. Ainda estou na espera da vinheta do Spellcast e descobri mais 2 outros podcasts ontem. O podcast do blog D3 System e o podcast do blog A Matilha. Ainda não contei pro Netão que tem um podcast sobre lobisomem, mas eu acho que ele vai gostar muito. O Daniel Anandi falou que achou o episódio interessante, embora o White Wolf não seja muito sua praia, com exceção do Ars Mágica, que nem é mais World of Darkness. Realmente, já está com outra editora. E por fim, outra pessoa não identificada, infelizmente, não se identificou, escreveu simplesmente: alguém ainda joga isto? Bom, Anônimo 2... a título de curiosidade, eu joguei essa questão na lista de discussão de podcasters de RPG, uma lista de discussão em inglês que agrega dezenas de podcasters, não só em inglês. Eu tô lá, o Daniel Anandi do Rolando 20 tá lá, tem até um podcast judeu em hebraico, tem um podcast espanhol,
E eu joguei essa discussão lá, e nos últimos dias tenho ouvido respostas bastante interessantes. Mais ou menos metade dos ingleses, canadenses, australianos, norte-americanos, espanhóis, judeus e brasileiros que estão na lista se dividiram entre gente que nunca jogou nem o antigo nem o novo e gente que joga o antigo e não migrou para o novo. O interessante é que parece que não há muitas pessoas que jogam o novo World of Darkness, mas o antigo World of Darkness, sobre o qual nós falamos no último podcast, muita gente joga, e eu não acho isso minimamente surpreendente. É isso aí, começamos com uma versão mais longa da descrição da história de edição do White Wolf, em que eu falo sobre os outros 3 livros de cenário contemporâneo da White Wolf, que nós, por fim, deixamos para trás por serem menos importantes do que os 5 principais. Boa diversão, espero que vocês gostem deste episódio especial Deixados para Trás. Outra invenção muito legal do Mark Rein-Hagen foi o Mind's Eye Theater, o teatro do olho da mente, que era uma incursão nos Estados Unidos do LARP, o Live Action Roleplay. LARPs até hoje são muito populares nos países nórdicos, mas eles são vistos com maus olhos, ou assim, nos Estados Unidos, por exemplo, aquele povo estranho que joga live action. No Brasil também, cara. Quem joga live action é um povo muito estranho. Olha, se vocês estão ouvindo isso e curtem LARP, me desculpem, vocês são estranhos. Olha, eu nunca joguei um live action que eu tenha saído do final da sessão e falado, nossa, que legal. Olha, eu me decepcionei muito na minha única tentativa de jogar live action, porque eu importei um personagem meu de uma campanha de vampiro que era hardcore. Eu havia encomendado pro meu irmão uma aventura de vampiro que fosse tensa, dramática, violenta, forte, que era o Nate Coburn. Era um assassino da máfia. E nesse LARP que a gente jogou, o meu personagem era capanga do seu, era guarda-costas. Meu personagem, tipo assim, eu fui até com 2 props de 2 armas, assim, né? E eu não podia matar ninguém. Eu não atuei, eu fiquei andando pra lá e pra cá vendo o pessoal interpretar, porque meu personagem... Que foi um saco. Acho que além disso, eu não sei se isso acontece fora do país, mas o que eu vejo muito aqui no Brasil é de pessoas resolverem jogar live action em lugar público. Ai, Então, Deus. por exemplo, o shopping, o que você vê de gente, sobretudo preta, em pleno verão, com o braço cruzado porque tá ofuscado. Você fala assim, toma um milkshake, eu já vi gente vai jogar no live cinema. action na sala de aula. Olha... Terrível. Não, mas tem um ponto positivo pros fãs de LARP, é porque eles não têm a menor vergonha, né, cara? Eles são pessoas... Esse é o ponto positivo? São muito corajosos. Não, eles são muito corajosos, porque você se vestir de vampiro e andar no shopping, né, cara? Num calor de 39 graus. Pra quem quiser uma consulta, eu deixo o meu e-mail no final. Você acha que eu não vou colocar, né? Agora nós já conseguimos inimigos. Ok, já temos antagonistas. Mas o legal dos LARPs é que eles trouxeram muitas pessoas pro RPG que, de outra maneira, viam o passatempo como algo negativo e infantil. Como era bem menos focado na ação, o Mind's Eye Theater, ele arrebanhou muitas mulheres pro jogo. Um problema é que eu não sabia que tinha, cara. Eu nunca tive problema. Claro que nos jogos de RPG que eu participei, todos os grupos de RPG que eu participei, sempre teve um pouco mais homem do que mulher. Mas nunca foi essa de, nossa, tem uma mulher jogando, caralho, que legal, sabe? E parece que é assim, né? Então acho que na verdade eu tive muita sorte. No nosso atual grupo, aqui em Ribeirão, a Borges Zafá, tem uma quantidade igual de homens e mulheres, né? Já chegou a mulheres superadas de homens. Eu tive que parar de jogar com um dos grupos de RPG lá de Rio Preto, que era um grupo de vampiro, que eram todas góticas. Minha mulher joga RPG. Aí, ó, tá vendo? Vamos trazer a minha assiste, acho mais barato assistir. A minha detesta. Eu não tenho namorado. Você sabe. Mentira, nós sabemos que você tem. Você esconde a gente dela. Você guarda ela nos seus pelos. Espero que isso seja cortado. Você guarda ela nos seus pelos. Muito Falando bem. nisso, chamou as putas? Ela não responde, cara. A White Wolf ela tentou outras iterações. Em 92, por exemplo, saiu Caçadores Caçados, que eram os inimigos dos vampiros.
A proposta era jogar com os humanos que combatiam Esse eu os já vampiros. gostei. Eu declaradamente não gosto de vampiro. Acho o único filme de vampiro que eu gosto é aquele que tem o caçador matando o vampiro. E não gosto de Blade, que não acho que tem nada a ver. Vampiro matar vampiro. Perdeu a graça. Mas é um elemento muito comum. Você tem um aspecto do inimigo, sabe? Ou então é muito mais terrível pro inimigo quando você é o monstro. O cara que te caça, ele também é monstro. Isso é muito comum. Isso é muito comum na fantasia, na ficção científica, né? O herói tem características do vilão. Mas essa particularmente eu não gosto. Beleza. Bom, depois, em 95, a White Wolf em 95, ela começou a pensar nos anos, né? Cada ano seria Foi a primeira vez que eles tentaram, na verdade, em 95, foi Year of the Hunter, o ano do caçador, em que eles tiveram essa ideia. Vamos lançar outros suplementos com caçadores de cada um dos monstros sobrenaturais. Aí, essa ideia de anos temáticos foi legal. E em 97 foi Year of the Ally, que foi o contrário, né? Onde nós temos Kindred of the East, 97 não, né? Vixe, agora... Não, esquece. Kindred of the East é o ano do Oriente, né? Algo assim. Tem aqui, não, eu tenho na próxima... Acho que é o The Reckoning. Eu tenho na próxima página aqui. Eu falei besteira, me adiantei. 98 foi Year of the Lotus. 99, Year of the Reckoning, foi quando saiu o Hunter, The Reckoning. Quem que vai falar de Hunter? Eu vou falar de Hunter? Ah, beleza. Mas você leu Hunter? Não, mas eu pesquisei. Vamos voltar. Em 99 foi o Year of the Reckoning, foi quando saiu Hunter, The Reckoning. Que, como o Caçadores Caçados e as Fichas de Mortais fizeram sucesso, especialmente Caçadores Caçados, a White Wolf lançou mais um livro básico. Podemos chamar de livro básico? Sim, porque tem regras nele. Beleza. Não muitas regras. Mas tem. Mas, de maneira geral, todos esses livros que saíram, que não eram os 5 principais, eles dependiam de você ter o vampiro, para você saber o grosso das regras. Mas, de maneira geral, era um livro grande com regras próprias. Capa dura. No Hunter the Reckoning, eles pegam o Caçadores Caçados e sobem um nível. Os caras são super-heróis. E transforma eles em mais um ser sobrenatural. Pois é. Sim. Os caras que matam lobisomens com uma colher, né? Sim. Essa é a pior imagem que tem no livro. Mas é uma colher de prata? Não, é um velhinho de muleta numa mão e na outra ele atravessando o lobisomem na barriga com uma colher. Gostei disso. Que proposta. Meu, imagina eu vendo uma ilustração dessa. Eu quase pirei. Começou a ter medo de velhinhos de muleta. Você se sentiu ameaçado por colheres? Sim. Desde então nunca mais usei. 2000 foi Year of Revelations. 2001, Year of the Scarab. 2002, Year of the Damned, quando saiu Demon, The Fallen. O Demon, ele é... Nessa época, World of Darkness já estava em decadência. Ainda não financeiramente. A pior época da White Wolf foi 96, 98. Quando eles venderam muito, muito pouco. Mas Demon tinha a seguinte proposta. Eles estavam ficando ruim de ideia, na minha opinião. Demon tinha a seguinte... Eles estavam se repetindo. Eles estavam voltando à ideia de lançar livros básicos, né? A proposta do Demon é que teve a Guerra no Céu, aquela primeira Guerra no Céu, em que os anjos... um anjo, ele teve chamado Arimal, eu acho. Um anjo chamado Arimal, ele teve uma visão do futuro. E que ia ter uma grande catástrofe. E Deus ou ia permitir que aquela catástrofe acontecesse, ou ia ser o gerador daquela catástrofe. Arimal? Arimal. A-H-R-I-M-A-L. Não sei como pronunciar. É interessante que na teosofia existem 3 grandes forças, que é Deus, Satanás e a força arimânica. Agora eu sei de onde vem. Vem do livro Demon. Sim, que até Satã teme as forças arimânicas. Uau! O que aconteceu foi que os anjos se dividiram. Parte dos anjos queriam intervir e parte dos anjos falava, não, porra. Deus, planeta de Deus, ele faz o que ele quiser. Lúcifer liderou os que queriam intervir. Não queriam que houvesse aquela grande catástrofe. Então, depois da guerra, eles foram banidos, caíram para o inferno. Muito bem. Esses caídos, né, eventualmente revelaram-se a si mesmos para a humanidade para trazer a luz do conhecimento e da compreensão, né? Isso na época de Adão e Eva, tá? Só que, fazendo isso, eles
acabaram trazendo para si a ira de Deus, e porque Adão e Eva ainda não eram humanos completos, não estavam preparados para esse tipo de conhecimento. Eles não tinham Proto-humanos. Eles não tinham umbigos. Pois é. E foram jogados para o inferno. No sexto Maelstrom, quando que nós vamos falar sobre isso, meu Deus, foi quando eu parei de jogar World of Darkness. No sexto Maelstrom, que foi a bomba atômica. Sobrenatural. Enfim, os portões do inferno foram abertos, foram entreabertos, tá? E esses demônios conseguiram escapar da prisão, só que enfraquecidos. Então o que eles faziam? Eles procuravam corpos ou com almas fracas, ou gente que acabou de morrer, gente em coma, né? E entravam nessa alma, fazendo com que esquecesse um pouco do passado demoníaco, parassem um pouco de sentir aquele sofrimento de ter ficado no inferno, logo perdendo boa parte da memória e dos poderes, mas misturavam, tipo assim, por terem expulsado essa alma, eles sentiam um vazio muito profundo, estarem habitando um corpo. E aí, andando pela Terra, eles descobriram que não foi a primeira vez que demônios escaparam. Que ao longo da história da humanidade, os humanos contatavam demônios o tempo todo. E esses são os inimigos. São os demônios antigos, demônios verdadeiros, não os caídos. Como todo livro de World of Darkness, tem a de Storyteller, tem casas e facções. Você escolhe o tipo de onde você é, que facção que você Sempre está. vai ter a casa que foi perdida, a casa que foi corrompida, a casa que não existe mais, e a casa que é Ca- nova. Cabe um adendo aqui que se você pegar na internet todos os últimos uivadores brancos que existem, fica uma tribo maior que qualquer uma do lobisomem. Maior que os Praias Negras. Eu não duvido. Muito bem. Em 2003, no ano seguinte, nós temos Orpheus, que foi o último livro básico lançado pela White Wolf no sistema Storyteller, que, na verdade, ele setou a proposta do que viria a ser o storytelling. O Orpheus, o único que não tem subtítulo, apesar de que está escrito na capa, não olhe para trás, era uma nova abordagem a fantasmas. Depois não vamos falar, mas o Wraith tinha sido descontinuado. Não existiam. Houve uma resolução no metaplot de Wraith. E todos morreram. Ou melhor, né? Foram destruídos. Todos E continuaram fechou, né? mortos. Então fechou o metaplot de Wraith. E o Orpheus era um novo olhar sobre fantasmas, né? A ideia do roleplay é que você ou é um humano com poderes sobrenaturais, tipo premonição, essas coisas, ou era um fantasma recém-desencarnado. Os personagens em Orpheus ou são indivíduos vivos, capazes, por exemplo, de projeção astral, né? Ou fantasmas recém-desencarnados. Então você já começa com uma proposta, porque Wraith nunca deu pra jogar direito, né? Você consegue jogar sozinho, né? Nesse jogo não. Poucas vezes. Nesse jogo não. Os jogadores, eles fazem os seus personagens e eles trabalham para uma organização chamada Grupo Orfeu, que é uma companhia que emprega os talentos desses projetores e dos espíritos para investigar e eliminar a atividade fantasmagórica ou realizar outras tarefas muito difíceis para pessoas que não têm acesso ao mundo dos mortos. É um Danny Phantom. Legal, é isso mesmo. Junto com... Tem fantasmas e tem os antagonistas, tem também companhias de projeção rivais, uma droga que faz com que as pessoas possam entrar em contato com os mortos, e tem os espíritos malignos, espíritos sombrios, chamados espectros, que são espíritos corrompidos. Então é um jogo muito bom. O Demon não vendeu quase nada, nessa época estava vendendo pouco, mas o Orfeu vendeu muito bem. E é um livro fechado, ele teve só 6 suplementos, e a proposta foi essa: nós vamos lançar 6 suplementos, então a história de Orfeu tem começo, meio e fim. Você compra os 6 livros e joga do jeito que você quiser. Em 96, nossa, olha o tamanho da tosse dele aqui. Esse microfone é muito bom. Em 96, a White Wolf ela começou a desenvolver ambientes alternativos para os seus cenários. Saiu o Vampiro The Dark Ages, em 96. Em 97, Mark Rehnhagen sai, por diferenças criativas, vamos dizer. Em 98, nós temos uma reestruturação completa da White Wolf. Podemos falar do problema do metaplot agora. Mas está faltando uma coisa aqui. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa. Beleza, vamos fazer uma pausa. Porque nós já fizemos quase 2 horas e nem entramos nesse. Eu acho que o que você falou do desespero é muito interessante. Eu acho que a angústia desse desespero, da perca de fé, de esperança, de
visão positiva do mundo. Na perda, eu pensei no poema do Corvo do Poe. Nunca mais. Nevermore. Ele tá retratando o horror pessoal dele, uma das interpretações, ele é especialista no Corvo. Eu sou mesmo. É uma das interpretações, ele está experimentando o horror pessoal dele diante de uma perda do Nunca Mais da Lenore. Explica por que ele é especialista no Corvo. É a tese dele. Tem toda uma tese de monografia só sobre o Corvo. Uau. Eu li o Corvo 500 vezes. Pra mim já não tem mais graça. Poema chato. Meu Deus, você deve ser depressivo. Eu já passei dessa. Já. Eu já falo que eu sou distímico. Então, Chique. angústia, culpa, remorso, revolta, desesperança, luto, perda. Você falou do Corvo, do Poe. A gente falou do Poe semana passada, né? Falar dele de novo, eu não resisto. É melhor do que falar de Nietzsche. Claro. Não, mas a gente não ia falar de Nietzsche nesse podcast. Não estamos falando daquele que não deve ser nomeado. E o Contos do Poe, né, que é de início à metade do século XIX, né, trabalham com esse horror pessoal. Né, alguém que cerca toda a vida motivada por uma inveja, motivada por uma vingança, motivada por uma perda. Né, isso é muito legal. Assim. E não tem nada de sobrenatural nas histórias, não tem nada de monstro. Assim, é o horror da pessoa que se sente horrível, ou que comete atos horríveis, ou que é vítima de um ato horrível. Você falou, me lembrou dos livros do Machado de Assis. Nossa. É verdade. Verdade. O Alienista. O Alienista é o melhor exemplo. Nossa. Bons exemplos, né? Não, O alienista que vê todos como um louco até ele perceber que ele é louco e todos devem estar vivendo Com certeza. bem. O Olha livro só. do corno lá, como que chama? O... Dom Casmurro. Dom Casmurro. Ele não é corno, mas não vamos entrar nessa discussão. De novo. Toda vez que alguém fala Dom Casmurro, aparece isso. Mas desencana. Capitu traiu. É. Eu acho mesmo a ideia assim, estou morto, mas estou vivo, deixei de ser humano e ainda sou uma o pessoa. mesmo lance de você ver todas as pessoas que você gosta. Primeiro que você já não vai ser a parte desse mundo. Sim. E outra que você vai começar a ver eles envelhecerem. Talvez num ato de puro desespero você tem que se alimentar deles. Você não poder passar num parque durante o dia, cara. Imagina você ter um filho menor e ele vai, papai, me leva no Play Center. Você não tem tempo. Você vive uma meia vida. Você só vive de noite. Nós podemos viver de noite e de dia. Tá? Porque você não precisa piscar. Você tem que lembrar de piscar. Você tem a pele acinzentada e repuxada e pele seca de um cadáver. Você tem que ter acabado de se alimentar. Com aquele sangue pisado e coagulado. O sangue parado em partes do corpo. Você tem vigor mortis. Você precisa ter acabado. Se você é frio, você precisa ter acabado de se alimentar ou ficar gastando ponto de sangue pra você parecer vivo. Você tem mau hálito. Você tem mau hálito. A sua língua é murcha, que você não precisa da língua pra falar. Seu olho não tem brilho, porque ele tá seco. Exatamente. Tem aquela parte do cérebro, eu não consigo lembrar o nome disso. Existe uma expressão que define a reação que o ser humano tem quando ele identifica um cadáver. Como é que chama isso? Puxa, que pergunta específica. Tem um nome. Ele... É a reação de repulsa que o ser humano tem naturalmente em encontrar um cadáver. É a mesma reação, mesmo problema que jogos de videogame muito realistas encontraram. Fotos de cadáver, você já reconhece. A pessoa reconhece fotos de cadáver, porque o jogo de videogame a pessoa está quase viva, mas não está viva. Porque não é viva. Então efeito, você reconhece. Então, não é nem jogos, são filmes. É um efeito muito filme próximo. Também é. Filme. Beowulf. Não, Beowulf é pouco Final Fantasy. Final Fantasy também não, mas o Expresso Polar. Não sei se alguém já viu aquela merda. Sim. Meu, da angústia você vê o personagem se movendo. Porque mas é aquela parte do isso seu é um cérebro mistério. que identifica o cadáver. Então, e o vampiro, ele tem essa mesma reação. A parte do seu cérebro identifica aquilo como um cadáver. Você tem todas as características que dizem pro cérebro do ser humano de que você está morto. Essa é uma dica muito legal. Explorar a parte sinistra, cadavérica de seu vampiro. Mórbida. Porque eu nunca achei muita diferença. Qual é a diferença entre um zumbi e um vampiro? É que o vampiro pode disfarçar melhor, que ele na verdade é um zumbi. E isso já dá uma dica, né? Um grande ápice na ideia do horror pessoal. Eu sou um cadáver. O Eli falou sobre o hálito, explorar o cheiro. Qual que é o cheiro? Qual que é o cheiro que ele sente se ele quiser sentir o cheiro dele mesmo? Ele não tem cheiro, né? Ele não. Ele não sei, né? Ele não sua. Olfato, né? Mas ele também não tem cheiro, tipo, ele não vai cheira coisa. Ele vai cheirar o ambiente que ele tá. Ele não tá decompondo. Ele cheira a casa da avó. Ele cheira coisa velha. Ele não tá decompondo, nem tem suor, não tem como os o Marcelo hormônios. disse que ele não se mexe constantemente, então quando ele se mexe, como que é feito esse movimento? Não é natural, é uma coisa quebrada, uma coisa dura. Eu acho um lance legal também,
Tudo bem, se ele é um vampiro, mas tem uma sociedade inteira de vampiros. Entendeu? Que é o grande problema, você consegue destacar a sua vida como mortal para uma vida de vampiros. Porque não importa mais. Se você tá na Camarilla e lá tem as festas da Camarilla e tem os jogos. Só que se a vida de vampiro, a ideia é colocar como uma meia vida, uma vida desumana. Esse é o pulo do gato. Eu acho que você tem que remover isso. Se você quer fazer horror pessoal, essa sociedade, isso tem que se tornar uma sociedade secreta ou alguma coisa. Mas uma coisa opressora, né? Algo que você não se interessa. Você tem meio medo, meio receio de entrar em contato com o vampiro, porque ele é um monstro também. O livro traz a proposta para isso, o próprio livro. Ou a vida de vampiro é mortal. Eu não consigo lidar com os mortais, mas eu também não consigo lidar com os vampiros, porque eles são monstros. Eles me incomodam ficando olhando pra gente morta, se mexendo. É uma sociedade violenta. É uma sociedade corrupta. É uma sociedade. E vampiro. Toda opressora. Qualquer jogo de vampiro, você vê isso. O vampiro ele não tem uma vida. Ele não tem o prazer de comer um bife, de escutar. Vou escutar uma música, vou ver um filme. Eu acordei hoje, saí do meu caixão que eu quero fazer. Putz, eu quero ver um filme, que legal, eu quero ver Casablanca. Ele levanta do caixão, vai ter que ir atrás de sangue para sobreviver e lidar com os problemas da comunidade vampírica. Isso só ele vive apartado, alienado dos a família, né? Porque a maioria dos jogadores criam personagens sem família. Exatamente para não ter isso. Mas é que o vampiro, eu acho que tá no livro, que você cria um personagem com pelo menos 50 anos de morte já, não é? Não sei, a questão você pode ter netos. Você pode ter filhos vivos. A questão é você tentar trazer o horror pessoal. Pode ter eu acho que não tem nada pior do que você ser uma ameaça para sua família. Você pode ter saudade. E você não pode ficar perto deles, porque vai que uma hora você fica com fome. Mas você vira uma criatura, né? Quando um monstro não tá com fome. Sabe? E outra coisa, não deixe os seus jogadores viverem uma vida comum, tá? Essa vida é uma vida normal. Coloque coisas horrorosas, vampiros dominados pela besta, coisas que você viria em filmes do Hellraiser, sabe? O seu jogador não vai querer ficar indo na boate de vampiros, se quando ele chega na boate de vampiros tem constantemente shows de tortura. De gente sendo, tipo assim, ou um vampiro abrindo as costas de outro vampiro e fazendo uma tatuagem na coluna vertebral, sabe? Ou mesmo uma cena de tortura que tem o livro do Toreador mostra, parece que são os mais viadinhos, né? Mas são os vampiros mais desumanos. Porque é natural, entendeu? Você tá numa festa e aí tem lá uma sessão de tortura, tipo o filme Nuff, né? Snuff ou Nuff? Nuff, né? Nuff. De filme Nuff, tipo assim, tá lá no canto e ninguém se importa. Ninguém tá nem horrorizado e nem interessado. Tá lá uma coisa banal. A cena mais horrorosa de todos os livros de vampiro que eu li é uma cena do livro do Toreador que tem um bojo de poncho, uma poncheira assim, que obviamente tem sangue dentro, e é a cabeça de uma mulher cortada do nariz para cima, sabe? Os jogadores não vão querer ficar indo nesses lugares onde tem vampiro porque eles sabem que vão ter coisas horrorosas e indescritíveis. Se os jogadores quiserem, você tem um problema. Mas aí já não é o foco, né? Pois é. Então, aí o que os jogadores querem jogar. Use cenas chocantes, mas fique sempre mostrando pra eles. Não faz isso, não faça com que eles se acostumem, que achem banal ou que gostem. A ideia é que o seu jogador sempre lembre seu jogador o tempo todo que aquele é horrível, que você tá com vontade de fazer algo pra evitar, mas você não pode. Sabe? Qualquer coisa que você encontrou em história de terror, do Seven ao Blade, sabe? Sério, Blade tem cenas bem horripilantes. Mas faça com que seja chocante, tá? Faça com que o jogador entenda que aquilo é horrível pro personagem, que aquele resquício de humanidade que ele tem quer gritar e matar todo mundo. Eu acho que seria legal também, como o horror pessoal é sempre um duelo entre o personagem e o meio, sei lá, colocar isso também no jogo. Tipo, tem as coisas horríveis, mas ele também tem as coisas normais. E sei lá, as coisas horríveis... Ou ele quer fazer coisas normais, mas não consegue. Tipo, colocar isso, que as coisas horríveis começam a penetrar no mundo normal dele. Começa a ter um choque. Um recurso muito legal, mas precisa haver um consenso na mesa que os jogadores estão dispostos a isso, é o narrador dar ideias, dicas do que está passando na cabeça do personagem. Eu sou um vampiro eu quero ver um bom filme, eu vou no cinema. O narrador chega e fala... você está no cinema assistindo o filme lá, bonitinho, a dama na água. Aí você começa a pensar: esse lugar é escuro, se eu pegar alguém, ninguém vai ver. Começa a dar ideia, começa a narrar sentimentos. Você começa a se sentir angustiado porque você começa a estar com fome, você quer ver o filme, mas tem uma pessoa do seu lado que está dormindo, você pode se alimentar dela facilmente. Ou que aquele filme
te lembra de coisas que aconteceram no seu passado, se você tiver 50 anos de idade. Né? Quando você era vivo. De quando você era Coisas vivo. importantes quando você era vivo. Mas para isso você precisa ter um jogador que aceite esse tipo de mestragem. E tem que ser aquela ideia. Você tem que fazer com que apareçam situações no jogo em que os jogadores são forçados a realizarem atos de desumanidade. Mas não os force a isso. Mostre de alguma maneira que eles são compelidos. Sabe? Apresente uma situação inescapável. Tipo, por exemplo, uma jornalista descobriu uma evidência do vampirismo, né? Consegue provar que existem vampiros, e vocês têm que fazer o controle de danos. Os jogadores têm que fazer o controle de danos. Essa foi a primeira aventura que eu joguei na vida. Talvez seja até culpa dos próprios personagens, que a moça encontrou uma evidência. Ou seja, os personagens têm que dar um jeito. Pode ser ameaçá-la, pode ser ameaçar o filho dela, ou pode ser até mesmo matá-la. Mas não faça uma morte de filme. Sabe, limpinha, um tiro, blém, ponto. Sabe, ela cai. Não. Faça a mulher agonizar. Faça sofrer por 15 minutos até morrer. Sabe, descreva os sentimentos que o jogador está sentindo, de que por um lado ele é obrigado a fazer aquilo, mas por outro ele está se sentindo horrível porque ele está matando uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com isso. Não se baseia em Tarantino. Não. Acho que você deve se basear assim, cara. Porque se os PCs precisarem bater com a cabeça dela contra a pia da quina, faça com que seja uma cena do Pulp Fiction, sabe? Que eles têm que bater repetidas vezes enquanto o sangue jorra, engraçado, jorra. Mas é aquela banalização da violência. Mostre para os jogadores que a violência é banalizada na ação, mas no pensamento, no sentimento não. Mostra que assim, ela se debate quando ela finalmente termina a vida depois de alguns gorgolejos nos estertores, os olhos esbugalhados dela olham para os jogadores. E depois para o filho que estava vendo tudo. Boa ideia. Eu já faria ela se cagar enquanto está acontecendo. É escatológico mais demais. Escatológico. Mas acontece. Dos lançamentos que dos lançamentos que a Amazon mandou pra mim, eu dei uma olhada em alguns, eu já conhecia, tipo assim, eu gostei de saber que aquele autor estava publicando mais ou que aquele livro estava saindo. Um dos livros é o terceiro livro de uma trilogia chamada Mistborn, é de um autor chamado Brandon Sanderson. Esse cara, ele tem por volta dos 30 anos, eu acho que ele é de 73 ou 75, não tenho certeza. Brandon Sanderson foi o cara escolhido para terminar The Wheel of Time, depois que o Robert Jordan morreu. O Robert Jordan morreu em setembro de 2007, e o Brandon Sanderson não foi escolhido para essa tarefa à toa, né? Ele começou a publicar recentemente, o primeiro livro dele foi Elantris, em 2005. Nossa. Que é de fantasia, é de alta fantasia. Esse Elantris conta a história da queda dos deuses e da queda da civilização daquela região, né? Da história do livro. Elantris é a cidade em que se passa a história. Uma fantasia épica. E aí, isso em 2005, e aí logo ele começou a escrever a trilogia Mistborn. Ele escreveu em 2007 o 12º livro do Wheel of Time, de Robert Jordan, que é uma daquelas fantásticas... Sabe, fantasia da melhor qualidade? Logo não vem pro Brasil. Harry Potter e Código da Vinci vem. Agora The Wheel of Time não vem, né? Vem. O Harry Potter é legal, vai. Não, é legal, mas cara, depois que você lê Dragon Riders of Burn, por exemplo, que... Nossa, se apaixonou por esse livro, Nossa, por essa série. Redefiniu o meu conceito de o que é uma boa história de ficção científica. Eu tenho vergonha, mas eu gosto de Eragon. Bom, né? Tem gosto pra tudo, né? A premissa geral de Mistborn é que o grande herói lendário, o Rodolfo vai gostar dessa história. O grande herói lendário, aquele que sempre é o protagonista em livros, filmes e no D&D, falha. Isso é bom. O mundo é dominado por um deus rei, que se chama apenas Lord Ruler. E o mundo é um lugar devastado, onde as cinzas caem do céu como se fosse chuva. Você vê, é devastado de verdade o negócio. Nossa, tô parecendo... Ribeirão Preto. É o clipe do Sigur Rós, isso. Não, é o... Esse é o nome do jogo? Alone in the Dark? Não, o... Silent Hill. Silent Hill. Isso é época de queimada aqui em Ribeirão Preto. Parece o livro da Estrada, do Cormac McCain. Todo mundo reconhece, então, beleza. Pois é verdade. Ok. A nobreza oprime o populacho e a magia é conseguida através da ingestão de certos metais. Existem 8 metais mais comuns e cada metal garante uma habilidade diferente. Só que muito poucas pessoas conseguem utilizar sequer um único tipo de metal. Os raros indivíduos que conseguem dominar todos os 8 tipos são chamados de Mistborn. E são, não sei porquê, tem que ler o livro. E são muito requisitados e valorizados pelos poderosos. Toda a premissa da história parece ser muito bem tecida, pelo que eu li nas críticas, e a inversão de papéis da fantasia tradicional ao sistema de magia que é detalhado, só que descomplicado. A trama é assim. Todas as revoltas do passado contra o Lord Ruler falharam miseravelmente.
Não é mais herói. É um vilão de verdade. Não tem. É o vilão que leu 100 coisas que eu preciso fazer, que eu é o grande vilão do mal, né? O grande ser do mal. Não há heróis no mundo. Não há pessoas idealistas. Todos os heróis já foram vencidos. Os protagonistas são um grupo de ladrões incrivelmente talentosos que planejam o golpe do século para derrubar o sistema. No estilo 11 Homens um Segredo, sabe? Pô, eu vou gostar desse livro. O que eles querem... interessante. Parece muito legal. O que esses ladrões querem é dinheiro, vingança, e alguns estão fazendo isso porque estão entediados. Não tem mais nada legal não tem nada pra fazer. Vamos dar o golpe do século. Não tem nada pra perder, arrisca. E as chances, isso aqui eu achei legal também, as chances estão contra eles. Por exemplo, só um membro do grupo é forte o suficiente para encarar um capanga do vilão sozinho. Nossa, adoro história assim. Você vai ter no livro, pelo que eu fiquei sabendo nas críticas, você tem um bocado de ação, sabe? Kung Fu e Matrix. E todas aquelas artimanhas inteligentes de filme de golpe. É uma mistura bastante heterodoxa, mas parece ter funcionado muito bem. Provavelmente por competência do autor. Então saiu o terceiro livro, né, agora. O primeiro chamou-se The Final Empire, 2006. Depois saiu The Well of Ascension, 2007. E agora o desfecho, The Hero of Ages, acaba de sair. Só agora eles vão conseguir derrotar o cara. Ou não, né? O outro que está saindo agora, que eu até ouvi uma entrevista sobre ele, é The Pirate King, o segundo livro da trilogia Transitions, do Bob Salvatore. Quem joga Forgotten Realms conhece o R.A. Salvatore como criador do Drizzt, o herói mais fodástico de Forgotten Realms. É engraçado, né? A galera gosta de trilogia. A humanidade gosta de trilogia, né? Impressionante. Podemos fazer um podcast sobre o número 3 no RPG. É uma ideia. Eu, como druida, me nego a participar. Porque os druidas não têm números 3? Sim, só Tem temos número... tem 3. Você só conta de 3 em 3? Não existe outro número além do 3. Tá bom, né? Ok. Bom, não está mais aqui quem falou. O primeiro livro, The Orc King, saiu no fim do ano passado. E esse que está saindo, o Ghost King, que é o terceiro livro, vai sair em algum momento em 2009, talvez também em outubro. Eu não li The Orc King, porque eu estou lendo Salvatore na ordem e atualmente estou no arco Paths of Darkness, ou seja, estou mais ou menos na metade do caminho, né? Eu pretendo chegar até lá, mas o meu principal interesse na literatura de Forgotten Realms são os livros ou muito velhos, como Evermeet, Land of Elves, que eu comprei recentemente, ou o primeiro livro da história da quarta edição, Swordmage. É o primeiro romance que se passa na quarta edição. Também é o primeiro de uma trilogia, né? Que se passa no Mar da Lua, um lugar do qual eu nada sei e nada li. Nunca. Por isso fica mais interessante ainda. É o primeiro de uma trilogia. Foi escrito por Rick Baker, um veterano de romance de Forgotten Realms, que já está por aí desde os tempos da TSR e foi um dos designers, tanto da terceira quanto da quarta edição de D&D. The Orc King ficou muito, muito conhecido porque ele tem um epílogo, um prólogo e um epílogo que já se passa 100 anos depois, na nova Forgotten Realms, e Drizzt está vivo, depois de ter enterrado, claro, todos os seus amigos, todo mundo, né? O único herói que está vivo. Eu não sei, eu gostaria que todos os heróis tivessem morrido. Para com essa... É verdade, eu também acho. Pra que ele você tá lá? quer resetar, reseta de acordo, né? Parece X-Men, né? Todo mundo morre, volta ou não morre. Né? Não, ninguém vai voltar, eles já estabeleceram isso. A ideia é um espaço... A Marvel também já estabeleceu. A Marvel estabeleceu que o Capitão América não iria voltar. O The Orc King ficou famoso por causa disso, porque nesse epílogo, nesse prólogo, é o Drizzt, 100 anos depois, pensando assim, o que foi que o Bruenor fez? Será que valeu a pena? Aí ele conta a história de 100 anos atrás. O The Pirate King também é nessa época, e The Ghost King também. Não vai ter mais. Eles não vão cobrir esse arco de 100 anos. É a promessa deles. Porque eles não querem ter que fazer com que eles não querem fazer com que os jogadores novos tenham que ler tudo isso. Os jogadores novos não precisam ler nada que já foi feito, porque nada que já foi feito importa mais. Bom, na cena da ficção científica saiu dia 21 agora, terça-feira, o livro Millennium Falcon. Sim, de Star Wars. Esse livro estava prometido desde o lançamento da série de 9 livros, Legacy of the Force. Ele é atualmente o livro mais avançado na cronologia de Star Wars. Foi escrito por James Luceno, ou James Luceno, que já fazia um tempinho não escrevia para a franquia de Star Wars. Luceno é um velho conhecido meu, porque ele novelizou os animes de Robotech e escreveu os roteiros do desenho animado Galaxy Rangers. Escreveu alguns roteiros do desenho animado de Galaxy Rangers, ele também, que é o meu desenho animado favorito. Ele também escreveu os roteiros dos filmes O Sombra e A Máscara do Zorro. Máscara do Zorro é aquele primeiro. Não são boas o Antônio referências. Bandeiras. Então, você não queria que a galera lesse sobre o cara? Então, O Sombra é um filme legal e A Máscara do Zorro é um filme legal também. Não são. Não. Tudo bem. Enfim, a história do livro Millennium Falcon se passa 2 anos depois da morte de blá 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 blá. Não vou contar. Balalá, balalá. Vai ser o nome do meu próximo personagem de RPG. Eu tava pensando em falar o nome e depois colocar de trás pra frente.
na edição. Deixa balalá. Não, mas seria sacanagem porque eu estaria dizendo pra vocês. Eu não sei se vocês pretendem ler um dia. Não, eu não pretendo ler. Você pretende ler? Não pretendo ler. Não, eu não vou contar. Mas a gente quer saber. Não vou contar. Vocês nem sabem quem é. Sabe quem é? O Losso, né? Sei. Meu Deus, ele morreu. Ele se tornou o mais brutal Sith Lord da história de Star Wars, Darth Caedus. Se vocês quiserem estragar a surpresa e saberem quem é Darth Caedus, digita esse nome no Wikipedia, vocês vão descobrir quem que era o heróizinho dos últimos 20 livros de Star Wars que se tornou vilão. E um baita de um vilão. Enfim, Han Solo e Leia Organa Solo, agora vovôs, estão de bobeira com sua família a bordo da Millennium Falcon, quando... estão de bobeira... Isso aqui é um povo apegado, né? Viraram cigano do espaço. Eles têm dinheiro pra ter a nave que quiser. Não, vamos ficar com aquela pizza com azeitona. Pois é. Eles estão de bobeira com a netinha, não é a família, com a netinha dentro da Millennium Falcon, quando ela descobre um artefato muito misterioso dentro da nave. Com certeza, né? Você tá andando na nave e acha um artefato muito misterioso. Não, mas é porque ela tem poderes, ela é daquelas poucas crianças que no útero já tinha poderes Jedi. Então ela teve até que... Eu já vi isso em Duna. Han Solo conhece cada parafuso e cada fio da nave. Então ele fica intrigadíssimo. E ninguém faz ideia do que é aquilo ou o que faz aquele negócio. Portanto, a família parte numa jornada pela galáxia, retraçando os passos da Millennium Falcon e em todas as suas aventuras e donos anteriores. Agora, será que vai aparecer o Noah da Batalha de Endor? Quem é Noah? Ewoks da Batalha de Endor? Parece um velho barbudo. Caravana da Coragem e Batalha de Endor. Os dois longa-metragens sobre Ewoks. Olha, esse é um filme que obedece à regra dos 15 anos. Yog Radio, a Cthulhu podcast from yogg-sothoth.com. E este foi o nosso episódio especial Deixados para Trás. Até semana que vem, com nós três, mais o Eli, para nosso episódio 5, RPG de Horror, parte 3, final, Call of Cthulhu. Fiquem agora com um pequeno making of da sessão anterior. Até! A influência de Shadowrun no primeiro sistema... A influência de Shadowrun... Por que eu tô chapando na cabeça? Estou nervoso. Vou relaxar. Não chegaram. A influência de Shadowrun no sistema... Por que você colocou tão longe, cara? Nem ele conseguiu alcançar direito. Eu coloquei lá de alguma forma. Deixa eu aproveitar pra comer Meu, depois o make-off é muito engraçado. Make-off. Porra.